Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. A palavra que Deus nos entregou para esse ano é amor e compromisso. Pai, usa a boca do teu filho para que traga para nós uma palavra de crescimento e de restauração. Amém. Pai, em nome de Jesus, usa a boca do teu filho, Pai, missioneiro Djailton Silva, Senhor, para que traga uma palavra direto do trono da graça para o nosso deleite no dia que se chama hoje. Com a palavra, o missioneiro Djailton Silva. Amém, graça e paz. Nós somos o povo Jesus na Rua e eu sou o missioneiro Djailton, Araguaína, Tocantins, Brasil. Temperatura aumentando, já vamos para 29 graus. E vamos que vamos. Parte 2, Daniel 7, o juízo. Isso, já vou lá para o verso 9, tá? Então agora eu quero fazer do verso 9 até, se possível, o verso 14, tá bom assim? Depois nós faz a terceira parte, a quarta parte, assim consecutivamente. Lembrando que o Daniel 7 Apocalipse é a mesma figura, são figuras de linguagem, e você vai ter muitas figuras aí imponentes, nas quais você vai ficar assim meio disperso. Você sabia que o livro de Apocalipse é o menos lido para as pessoas, têm muito medo de Apocalipse, né? O que virá um amanhã, né? Mas amanhã não interessa para nós. Importante nós vivemos o hoje. Vamos lá, então? Como tá você? Vai, tá bom? Tá bom mesmo? Opa, que legal. Vamos embora. O juízo, verso 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. E um ancião de dia se assentou, e suas vestes eram brancas, mas como a neve, e o cabelo de sua cabeça como lã pura. O seu trono era de chama de fogo, e as rodas deles, fogo ardente. Vamos lá. A frase, eu continuei olhando até que foram posto um trono, fala de todos os impérios da Babilônia ao anticristo. Todos eles já tinham sido derrubados, com exceção dos 10 chifres, o do chifre pequeno. No entanto, tão certo como os outros foram derrubados, esses dois reinos também o serão. E um ancião de Tia assentou-se, refere-se a Deus o Pai em seu domínio, e o seu reino permanecerá. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares, e o serviam, e milhões assistiam diante dele. O juiz se assentou e abriram-se os livros. Milhares de milhares, no original, em hebraísmo, significa incontável, grandes números. O juízo se assentou e abriram-se os livros. Tem que ver o julgamento das nações que acontecerá no início do reino milenar. Continuando, o chifre pequeno é destruído. E eu então olhava por causa da voz, das grandes palavras que provinha do chifre. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo defeito, entregue para os queimados pelo fogo. Das grandes palavras que provinha do chifre, fala da grande oposição contra Deus. Na segunda vinda de Cristo, o anticristo será morto e jogado no lago de fogo. Os animais que procede o domínio do chifre pequeno. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe dado prolongações de vida, até certo espaço de tempo. Quanto aos outros animais, refere-se ao reino que precede o chifre pequeno, começando com o Império Babilônico, embora esse império já tenha desaparecido há muito tempo. Os gentios ainda dominam o mundo, isto é chamado de
é chamado de tempo do gentil. Lucas 21, 24. A prolongação continuará até a segunda vinda. A nós. O segundo advento do Messias. 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que nas nuvens do céu vinha um parecido com o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dia, e o fizeram chegar até ele. Esse, um parecido com o Filho do Homem, é o Senhor Jesus Cristo. Temos aqui a Trindade apresentada, Deus Pai, ou seja, o ancião de dia, o Filho do Homem, o qual, como já dito, é Jesus Cristo, e o Espírito Santo que inspirou isso. E foi-lhe dado domínio e a honra e o reino para todos os povos, nações e língua. O serviço, o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Este versículo corresponde com o 2,34. Esse reino de justiça começará imediatamente depois da segunda vinda, com Cristo com a sua cabeça suprema e eterna. Agora vamos para a segunda parte. Essa aqui que é a parte que eu mais gostei. A interpretação da visão. 15. E quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do meu corpo, e as visões da minha cabeça se espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe perguntei a verdade a respeito de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. A frase, uns dos assistiam, refere-se ao incontáveis número do que estão de pé junto ao trono de Deus. É muito possível que este foi Gabriel. No entanto, não há prova disso. Esses grandes animais, que são quatro reis, são os que levantaram a terra. São os que levantarão a terra. Os 4 reis são, como já foi dito, Babilônia, o Império Medo-Persa, a Grécia e Roma. O que se levantarão da terra simplesmente significa que eles são do povo, do homem, e portanto não é de Deus. O reino do versículo 14 é de Deus, e vem de rei de Deus, e portanto permanecerá para sempre. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, possuirão o reino para todos sempre, e de eternidade em eternidade. Os santos nessa passagem refere-se a Israel, que será restaurado e tornará a ser nação proeminente no mundo sobre Cristo. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito de 4 animais que eram diferentes. E todos os outros muitos terríveis que tinham os dentes de ferro e as suas unhas de metal, que devoravam e faziam em pedaços, e os que sobravam pisavam seus pés. Os 4 animais, como já dito, é um símbolo do antigo Império Romano. O quarto de 4 reinos. Em sucessão, ele é mencionado pelo nome apenas no Novo Testamento, João 11, 48, Atos 2, 10 e 16, 21. E as suas unhas de metal apresentam algo acrescentado que não é mencionado na descrição dada ao versículo 7 e 8. Elas simbolizam os elementos do Império Grego, a imagem, de 2:39 e 45. Isso significa que o anticristo terá característica tanto do Império Romano como do antigo Império Grego. Amém? E também dos 12 chifres que tinha na sua cabeça e no outro que tinha subido, de diante do qual tinha caído 3 daquele chifre. Digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cujo parecer era mais firme do que das suas companheiras. Do outro que tinha subido é o mesmo que o chifre pequeno, do versículo 8. É o anticristo, o qual aparecerá no cenário mundial logo depois do arrebatamento da igreja.
Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Os santos mencionados aqui não são a igreja, mas Israel. A guerra da qual se fala aqui tem a ver com o anticristo, assinando um pacto de não agressão há 7 anos com Israel, e então violando-os aproximadamente na metade desse tempo e declarando guerra contra Israel. Até que veio o ancião, no 22, até que veio o ancião de Tia e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. Até que veio o ancião de dias, refere-se ao versículo 9, 13 e 14. Não significa que Deus, o Pai, virá ao planeta Terra nessa oportunidade, mais uma vez disso, que ele dirigirá o acontecimento do seu trono. E chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. Refere-se à segunda vinda de Cristo, quando Israel então aceitará Cristo como Salvador, Senhor e Messias, será restaurado, devolvido aos seus devidos lugar e posição. Amém. Essa aqui é a parte 2, tá bom? Eu fiquei no versículo 22. Amém. Que Deus te abençoe. Logo, logo tem o 3.